Quando nós chegasse na cidade dos piratas, quando Bellamy afundar a cara de Luffy na mesa, eu colocaria minha espada na garganta dele e ele me olharia e diria: quem você pensa que? E bem na hora que ele parou de falar, ele estaria tremendo de medo. Barba Negra olharia para mim e diria: não, impossível. Esse é o Vitor Dector, o pirata que em apenas pouco tempo navegando e já tem a recompensa de 400 milhões. Bellamy diria: por que você protege esses piratas fracos? Eu diria: eles são meus companheiros, e se você e seu bando não sair daqui eu mato vocês. Bellamy iria embora com seu bando com medo de morrerem. Depois disso eu tocaria no Barba Negra e eu diria: e ai cara, por que está tão nervoso? E quando as tortas de Barba Negra chegaria ele iria embora correndo. Quando eu saí do bar todos os piratas estavam com medo de mim, se afastando, pois eu estava com meu arco do rei ativado. Depois de um tempo todos iriam para a cidade dos céus, e quando eu e meus amigos chegaria, e quando todos nos encostaria o barco, todos nós ficaria brincando e se divertindo. Quando todos nós perceberia que Nami tinha sumido e o barco sumiu, nós teria ido até a ilha de Enel. Todos os soldados de Enel seria derrotado com facilidade, pois eu os enfrentei cada um deles. Quando eu e o Luffy chegaria eu e ele veria todo mundo derrotado e eu diria: Luffy, eu deixo isso com você, eu pego a Nami e o Enel daria um raio em mim, mas eu absorveria com a Yami no Mi. Eu iria embora e Nami diria: por que tá fugindo? Vai ajudar Luffy? Eu diria: ele vai dar conta, ele é feito de borracha. E então eu chegaria no barco e diria: não precisa se preocupar com o Luffy, aquele cabeça de vento, ele vai quebrar o tal deus na porrada. E Nami imploraria pra eu ir e então eu iria. Depois de eu chegar eu veria Luffy usando o modo Baka para desviar dos golpes de Enel e então eu colocaria a Aki na minha mão e usaria o Enel se impressionaria e eu acertaria ele e logo eu daria um gomu no metralhadora de borracha, mas Enel esquivaria usando seu Aki e então me daria um chute, depois um raio que eu absorveria e Luffy diria: sai daqui, deixa que eu dou umas porradas nele. E então eu tocaria em Enel e eu diria: esses poderes de raio vão ser úteis, que tal provar do próprio veneno em Enel? Ele ficaria confuso e usaria a Yami no Mi para segurar ele e sugar seus poderes, e eu usaria raios poderosos que Enel teria se machucado bastante e eu soltaria Enel, e eu diria: Luffy, quebra ele no pau. E Luffy diria: e pra já. Depois da luta de Enel, todos nós veria o almirante de gelo Aokiji, seria os mesmos acontecimentos e depois dele liberar o pessoal para a próxima ilha eu tocaria nele e ele diria: que copiar meus poderes, Vitor? Eu diria: claro. Eu cairia no chão sentindo dor no corpo inteiro e eu pensaria: acho que meu limite de frutas chegou. Aokiji diria: seu limite chegou? E então a Nami me levaria pro barco e de tanta dor eu começaria a vomitar até eu desmaiar. Quando eu acordasse eu estaria em Water 7 e eu me levantaria e veria o Luffy que perguntaria: se tá bem? Eu diria: sim, mas Luffy, eu vou ter que ficar aqui treinando, pois copiando aquela fruta eu cheguei no limite, e eu criaria gelo para ver se eu tinha copiado a fruta de Aokiji. Luffy concordaria, e então eu começaria a criar vários poderes de frutas, usaria vários poderes, e para treinar o limite das minhas frutas, quando a briga de Usopp rolou eu teria feito nada, pois eu sabia que precisava acontecer. E depois de tudo acabar nos eventos de Water 7, que eu não tinha feito nada, pois se eu fizesse Luffy não ia se desenvolver. Quando Luffy iria embora eu diria: Luffy, eu estou deixando o bando temporariamente. Luffy ficaria em choque e diria:
Porque, eu diria, meus poderes estão fracos da minha fruta. Por isso eu não fiz muita coisa para ajudar, mas eu vou treinar. E em alguns dias eu vou encontrá-los. Luffy chorando concordaria, e os chapéus de palhas iria embora dando tchau para mim. Nesses dias eu teria conseguido aprimorar meu haki do armamento e da observação, conseguindo todos os tipos de haki. O saque do rei melhor que conseguia, eu teria conseguindo ultrapassar os limites de copiar frutas. E depois desses tempos eu pediria um barco e iria até a ilha do meio da Grande Line. E quando chegaria eu já iria até a ilha e depois de conversar com ele eu iria até onde os chapéus de palha tava, mas eu só veria o Luffy no chão chorando, e quando o Luffy foi teletransportado eu daria um soco em Kuma, mas ele me teletransportado e eu estaria caindo e eu gritaria, pois eu tinha visto que estava no meio do mar e eu cairia no mar e eu desmaiaria. Quando eu acordasse eu veria o Marco e eu tocaria nele dizendo, onde eu tô? E ele diria, no bando do Barba Branca, e então eu sairia e veria o Barba Branca que diria, finalmente você acordou, porque você estava no mar. Eu diria, por conta que uma pessoa me teletransportou. Barba Branca diria, você poderia nos ajudar no resgate do Ace? Eu diria, claro, eu conheço ele, pois ele é o irmão do meu capitão. Barba Branca diria, você é um dos membros do bando do Chapéu de Palha? Eu diria que sim, e Barba Branca sorriria e ele diria, nós estamos a caminho onde Ace irá ser executado. E então eu pediria um favor. Barba Branca diria, qual? E eu diria, eu quero copiar sua fruta. Barba Branca diria que sim. Depois de nós chegarmos, Barba Branca usaria seus tremores para criar 2 tsunamis e Aokiji congelaria os tsunamis e a guerra começaria. E quando eu fosse avançar pros almirantes, o Luffy apareceria na frente deles e depois jogou um e eu iria para cima, e quando o Luffy me veria ele diria, Vitor, e você? Eu diria que sim, e que não tinha tempo para nós conversar. E então eu começaria a derrotar vários marinheiros fracos e acabaria dando de encontro com Kizaru, que diria, ora se não, e o Vitor Dector o Pirates com recompensa de 400 milhões. Você tem 2 escolhas, morrer ou se entregar. E então eu daria um soco com haki do armamento avançado e eu acertaria, mas não teria efeito nele, e ele diria, e só isso que você tem? Esperava mais, e ele me daria um chute na velocidade da luz, mas então eu revidaria com a mesma técnica dele, o machucando, e ele diria, ora, mas era verdade desse fato de copiar frutas. E então eu daria vários socos em Kizaru que desviaria, e então eu ativaria o GRC Cord, e usaria Gomu Pica no metralhadora de borracha na velocidade da luz, e daria vários socos na velocidade da luz, acertando todos em Kizaru, fazendo sangrar, e todos os piratas e marinheiros ficaria de surpresa, e Kizaru diria, você não é brincadeira, vou usar todo o meu poder agora, e Kizaru começaria a me dar socos e chutes absurdos. Nem mesmo com o haki da observação avançado eu desviava, e mesmo dando socos com meu haki do armamento avançado não dava danos em Kizaru, que diria, você é bem resistente. E quando percebo eu veria que Ace já tinha se libertado, e eu tentaria fugir para evitar a morte dele, mas Kizaru por custas atravessaria sua lâmina de luz em mim, e então eu pensaria, eu vou ser derrotado. Como posso deixar meus golpes sem Oni? Luffy, quando lutou contra Kaido, ele revestiu o haki do rei no armamento, e então eu pensaria, e isso que vou tentar fazer. E então eu colocaria haki do armamento avançado nos braços e concentraria haki do rei nos braços, e eles ficariam da cor de roxo escuro. E então eu chegaria
por cima e daria um rei Javik na cara de Kizaru o derrubando e o fazendo sangrar, impressionando a todos que tava vendo a luta. E então fugiria, e quando eu veria Akainu estava com o braço em Yasuo atravessando, eu ficaria em choque, começaria a tremer de ódio, tristeza e começaria a chorar. E quando Akainu tirou o braço de Yasuo, eu iria para cima com minha nova técnica de Haki do armamento e acertar a rosto de Akainu, que se machucaria e que tentaria me golpear. Mas Barba Branca por trás daria um soco de terremoto em Akainu, que cairia no chão, e bem na hora que Akainu ia machucar Barba Branca, eu absorveria a Akuma no Mi de Akainu e eu daria um soco com a Haki do armamento avançado junto com o do rei, com a que o feriria muito. Barba Branca me agradeceria e diria que era para mim proteger o Luffy. Eu concordaria e ficaria perto de Luffy, mas eu me afastaria, pois Jinbe teria chegado e eu veria o Barba Negra rindo, e quando eles ia começar a atirar em Barba Negra eu usaria bola de fogo neles, mas Barba Negra ia absorve, mas eu chegaria por trás e absorveria os poderes da Yami dele, mas tudo começaria a tremer, a escuridão ficaria descontrolada, e onde eu e Barba Negra absorvia tantos nossos poderes que explodiria, tremendo a ilha inteira, e Barba Negra estaria caído e Barba Branca diria: não precisava, pois eu vou morrer em poucos minutos pela minha doença e pelos ferimentos que Akainu fez. E então Barba Branca daria seu discurso e dizendo que o One Piece existia e quando ele morreria, e começaria a chorar, e depois de um tempo Akainu apareceria e me daria um soco, mas eu desviaria e daria um soco com a técnica de Haki do armamento junto com o do rei, e eu absorveria os poderes de Akainu, e então a luta tava equilibrada, pois Akainu tava enfraquecido. Então Akainu me daria um chute e o Kizaru apareceria e me daria um chute na velocidade da luz, e eu seria mandado para longe no mar que congelaria, e Aokiji me pegaria e então ele me levaria, mas Shanks apareceria e pararia a guerra e pediria aos corpos de Barba Branca, e Ace pediria para me entregar, e então eles fazeriam o que ele pediu. E quando eu acordasse eu estaria no navio de Shanks, e que o pai de Usopp avisaria que eu tinha acordado, e Shanks falaria comigo e eu diria: me treine, senhor Shanks, eu quero ficar mais forte nos meus Hakis, pois não consegui salvar Ace por conta de minhas fraquezas. Shanks sorriria e diria: ok, eu vou treinar você nos seus Hakis. Eu diria: obrigado, senhor, vou treinar por esses 2 anos com você. Galera, o aviso: tem muitas teorias de One Piece que não terminará, pois as pessoas desistiram de fazer, pois é bem difícil resumir One Piece pela quantidade de episódios, e tem que rever o anime muitas vezes, pois tem que pegar cada detalhe de lutas, e eu não vou desistir dessa teoria, eu juro que vou só parar de fazer essa teoria quando terminar o arco de One. Galera, e eu posso até parar e desistir, mas eu quero fazer essa teoria até o One Piece acabar, e só vou dar um tempo nessa teoria quando eu chegar nos últimos capítulos do mangá, ok galera?